O Rio Madeira é um dos afluentes principais do Rio Amazonas, sendo o 17º maior do mundo em extensão. Este rio tem importância fundamental no transporte de cargas, especialmente grãos. Olha como é que tá aqui de garimpeira. O problema do Rio Madeira com relação à navegação é, antes de mais nada, um problema de governança. Existem vários interesses que não são convergentes e, por essa razão, há uma grande dificuldade na gestão desses problemas. A questão, por exemplo, das dragas de garimpo. Acredita-se que existam entre 2.000 e 2.500 dragas operando no Rio Madeira. Nas pesquisas realizadas no local, junto aos operadores de draga, verificou-se, para que essa draga se torne viável economicamente, há uma necessidade que se extraia em torno de 70 gramas de ouro por dia, dando para o dono da draga alguma coisa em torno de 10 a 15 gramas de ouro por dia. Fazendo uma observação estritamente econômica, se uma draga de garimpo está operacional no Rio Madeira, é porque o custo de oportunidade dessa draga é pago, é compensado. Esse custo de oportunidade é o custo econômico, que compensa, inclusive, a taxa de lucro do garimpeiro. Nós estamos falando em 70 gramas de ouro por dia, 2 quilos e 100 gramas de ouro por mês, algo em torno de 25 quilos de ouro anualmente extraído por draga. Se nós considerarmos uma conta simples de apenas 2.000 dragas, nós estamos falando em 50 toneladas de ouro. Isso demonstra a grande dificuldade que o poder público vai ter de simplesmente reprimir a dragagem clandestina de ouro. Para efeito de comparação, a produção oficial de ouro no Brasil é algo em torno de 90 toneladas anuais, dos quais apenas 12% são originários de garimpo. Existe, então, um forte estímulo a essa atividade clandestina. Há um circuito econômico considerável em todas as cidades lindeiras ao Rio Madeira que dependem desses recursos oriundos da dragagem. Além disso, a presença das dragas demanda muito combustível. São cerca de 1.200 litros de combustível por dia. Se nós considerarmos que não existem postos de abastecimento ao longo dos 1.200 quilômetros do rio entre Porto Velho e a Foz, no Amazonas, a pergunta que se faz é: de onde viria esse combustível? Embora não se possa afirmar, existe um circuito que estimula o roubo de combustível das embarcações que trafegam no trecho. Não raro, eu poderia dizer de forma recorrente, muitos comboios são atacados com a finalidade estrita de furto de combustível. Além desses problemas citados, existe o fato de que os operadores de draga não obedecem a qualquer norma, a qualquer critério e se posicionam de forma transversal aos canais de navegação, jogam sedimentos de forma desordenada, podendo inclusive interromper o fluxo de um canal existente, fazendo com que a sua posição se altere ao longo do tempo. E temos um problema adicional, que é a questão da prostituição. Balsas, que são verdadeiros motéis flutuantes, acompanham esses aglomerados de dragas de garimpo e praticam essa atividade também junto aos
a esses aglomerados. Não raro temos casos de prostituição infantil, ou seja, um problema de grande complexidade que tem que sofrer uma ação mais afirmativa por parte do poder público e não apenas meramente a repressão, porque ela não vai ser suficiente. Temos o registro de quanto inócua foi a decisão de um juiz do Amazonas no sentido de proibir a operação dessas dragas clandestinas de garimpo. Simplesmente a ordem não foi cumprida e não houve forma de fazer com que a ordem fosse cumprida. Vimos o que aconteceu no final de 2018 na cidade de Humaitá, em que a própria sede do IBAMA foi atacada por conta da repressão às dragas clandestinas de garimpo. Uma possível solução para o problema da draga de garimpo passa, acreditamos, não pela sua repressão pura e simples. A medida correta, ao nosso entendimento, estava sendo tomada já pelo governo do Amazonas, no sentido de regulamentar o que for possível. A ideia de regulamentar é mais saudável que a ideia de reprimir. Primeiro, porque a repressão vai gerar uma verdadeira batalha cujo resultado é imprevisível. Ao passo, o início de uma tentativa de regulamentação vai, aos poucos, incorporando aquilo que é clandestino a um sistema de governança, a um sistema de ordenamento. Mais uma vez, entendemos que o Estado, nas suas três esferas, possui um problema sério de governança pública. Porque assim que o governo do Amazonas tentou regulamentar, o governo de Rondônia foi no sentido oposto, entendeu que não era caso de regulamentação, e o Ministério Público se posicionou desfavorável, novamente criando mais uma frente de conflito. Então, o nosso posicionamento vai no sentido de que deve ser feita a incorporação, a regulamentação desse efetivo enorme de trabalhadores que operam as dragas de garimpo e seus empresários, sem contar nessa enorme produção de ouro que está passando ao largo das estatísticas oficiais, de sorte que resolver o problema do Rio Madeira passa provavelmente por uma lei de ordenamento do Rio Madeira que incorpore e preveja a regulamentação das dragas de garimpo. Podemos observar que as dragas clandestinas de garimpo, elas constituem-se num obstáculo significativo para os navegantes no trecho. Repare que o comandante desse comboio, ele fica praticamente sem opção. Do lado direito estão posicionadas as dragas de garimpo. No lado esquerdo encontram-se pedrais e eventualmente bancos de areia. Ele praticamente fica sem opção e é obrigado a navegar com um nível de criticidade enorme, grande possibilidade de risco de abalroamento que pode acarretar inclusive resultados fatais. O problema da dragagem dos canais de navegação é por si só um problema de governança pública. Tivemos a oportunidade de acompanhar os processos de pedidos de licenciamento ambiental, as licenças de instalação e operação solicitadas pelas administrações hidroviárias ao IBAMA desde a década de 90. E desde a década de 90 que o que se verificam é uma sucessão de atos processuais inócuos, impondo condicionantes inexequíveis, cobranças de toda ordem aos gestores, inclusive a atuação do Ministério Público Federal no sentido
de criminalizar, não raro, essas operações, mas o que chama a atenção, acompanhando quase 25 anos de processos administrativos com relação ao licenciamento ambiental, é o fato de que o problema principal se transforma em problema secundário. Qual é o problema principal? Garantir a navegabilidade nos canais de navegação, considerando o calado mínimo exigido. Garantir que o Rio Madeira seja, de fato, uma hidrovia. A dragagem, de uma forma geral, ocorre de forma ineficiente em virtude da necessidade do cumprimento dessas exigências e dessas condicionantes. Uma delas diz respeito à mensuração de batimetria do trecho em um determinado momento do processo de licenciamento. O que se tem, de fato, é que, dada a complexidade do Rio Madeira, as medidas batimétricas alteram-se muito rapidamente. Em 45 dias, um canal de navegação muda de posição, em virtude do fenômeno do chamado repique, que é um fenômeno de dragagem natural que força a abertura de um outro canal de navegação em razão de um afluxo de água que pode ser oriundo até da abertura das hidrelétricas a montante. Então, muitas vezes, o que se tem é uma autorização para se dragar um local que não é mais necessário naquele momento. Então, o modelo de dragagem como um todo do Rio Madeira deve ser alterado. É preciso que se faça uma autorização abrangente no sentido de se dragar não este ou aquele local especificamente amarrado dentro de um processo de licenciamento, mas sim a autorização para que se drague o canal aonde for necessário, de uma forma mais ágil e rápida. Os depoimentos colhidos apontam no sentido de que muitas vezes a dragagem ocorre em locais onde ela não é mais necessária, exatamente pelo fato de que os canais de navegação mudam constantemente. Um outro grande desafio são as cheias do rio, que alagam as estradas, causando a interrupção do transporte de mercadorias devido aos danos causados à infraestrutura da maioria dos terminais privados. A duração da cheia pode chegar a 3 meses e o tempo para as águas começarem a baixar cerca de 1 mês. O sistema de transposição de troncos, chamado Logboom, atendem uma recomendação do IBAMA em manter o curso natural de troncos no Rio Madeira. Foi uma condicionante ambiental em ter que deixar esse sistema pronto para obter a licença de operação. No processo de transposição dos troncos, galhos e vegetação, alguns ficam presos na estrutura e são retirados com auxílio de máquina, colocado em balsas e direcionado para a transposição. Diariamente são enchidas até 8 balsas com 125 metros cúbicos deste material. Cerca de 8 a 10% dos troncos e galhos que não flutuam passam por baixo do sistema de manejo e acabam aglomerando na frente das casas de força. Esse material também é retirado com máquinas e direcionado para a transposição. No entanto, a montante e a jussante das usinas, os troncos em seu curso natural, causam transtornos e riscos para as embarcações e a movimentação nos cais flutuantes. Para garantir a segurança e agilidade nas operações portuárias no período da cheia do Rio Madeira, a SOPH, Sociedade de Portos e Hidrovias do Estado de Rondônia, realiza a Operação Paliteiro, que consiste em empurrar troncos e galhos encalhados no cais para o leito do rio para não comprometer a estrutura do cais. Segundo a SOPH, cerca de 40 mil troncos por dia são arrastados pela correnteza do rio.
Com o rompimento da estrutura de proteção, os troncos chegam a ocupar uma área de aproximadamente 6 hectares e atingiram as casas de forças construídas à margem direita da hidroelétrica. O consórcio de empresas responsável pelo empreendimento teve que montar uma operação de guerra para desobstruir os canais de geração de energia elétrica, já que o vertedouro utilizado para conduzir os troncos e sedimentos para o Rio Madeira não atendia à demanda de quantidade contida. O fenômeno conhecido das terras caídas, que produzem os chamados paliteiros, que são aglomerados de galhos e troncos, produzem efeitos muito dramáticos ao longo do Rio Madeira, seja por criarem obstáculos à navegação, seja por produzirem danos nas instalações portuárias, em virtude do seu acúmulo, seja por ameaçarem a integridade física dos navegantes, visto que as madeiras mais pesadas ficam submersas e funcionam como verdadeiras estacas perfurantes no casco das embarcações, causando inclusive naufrágios e mortes, e revelam também, em virtude da necessidade de destocamento dessas madeiras, um outro enorme problema de governança pública. É dramático acompanhar os embates processuais entre a administração hidroviária, o IBAMA, o Ministério Público Federal, acerca do que fazer com a madeira desses paliteiros. São décadas de processos intermináveis na busca de solução para o problema dos paliteiros. No nosso entendimento, esse problema pode se converter, inclusive, numa solução para a operação da empresa que vai promover a gestão da hidrovia do Rio Madeira, na medida em que essa madeira poderá gerar receitas acessórias para a entidade. Existem várias possibilidades de geração de receitas acessórias que vão desde a venda do bloquete das madeiras menos nobres até a geração de energia elétrica, pode inclusive beneficiar os municípios, as pequenas localidades da margem direita que utilizam hoje energia gerada a diesel. Então existe um benefício até ambiental a ser apropriado no uso correto, no manejo correto dessas madeiras, que hoje são um problema e que poderiam vir a ser uma solução.